Aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o juízo. Você só tem uma chance. Estou aqui em Miracema, em frente ao templo da Primeira Igreja Batista de Miracema, que está completando nessa época 100 anos de existência. Exatamente aqui, nesta igreja, há 57 anos atrás, eu nasci. E a minha história é a seguinte história. Papai era pastor dessa igreja, minha mãe estava grávida de mim, houve uma série de conferências pelo aniversário da igreja. No dia 6, um sábado à noite, o coral da igreja cantou e mamãe era solista da música que o coral cantou naquela época. E ela estava, claro, de barriga bem grande, porque já estava com quase 9 meses ou 9 meses. E então o pastor conferencista ficou admirado em ver aquela jovem senhora de 27 anos que estava cantando no coral, barriguda. E, no entanto, passou aquela noite. No dia seguinte ele estava pregando, o mesmo conferencista pregando no culto, quando escutou um chorinho de bebê. E aí, mais tarde, depois, na hora do almoço, ele foi descobrir que aquele choro era do bebê da esposa do pastor, que havia nascido naquela madrugada por uma parteira. Então, eu nasci praticamente dentro do tempo. Essa é a minha experiência aqui na Primeira Igreja Batista em Miracema. Mas o que eu quero destacar agora é o seguinte: o que a parteira naquela madrugada contou, disse para minha mãe, e minha mãe me disse certa vez. Disse assim para a mamãe, quando eu nasci: ele nasceu para morrer. E aí a mamãe me disse por que ela falou aquilo. Porque eu nasci todo roxo, com o cordão umbilical em volta do pescoço. Então a parteira disse para a mamãe: ele nasceu para morrer. De certa forma, aquela parteira estava certa, porque todos nós nascemos para morrer. Se tem uma coisa líquida e certa de todo ser que está vivo, que veio a este mundo, que um dia chegou a esse mundo, tem uma coisa líquida e certa, que vai chegar o dia em que todos nós vamos morrer. Para morrer, basta estar vivo. Então o que ela disse não foi nada de anormal, exceto porque a minha condição era muito debilitada, e realmente eu nasci para morrer no sentido de que morreria de imediato, morreria já, não sobreviveria ao parto. Mas eu quero dizer para você, meu querido amigo, uma coisa. Há um nascimento que não é para morrer. É o segundo nascimento de toda pessoa. É aquele nascimento que Jesus disse para Nicodemos lá em João 3. Necessário te é nascer de novo. E Nicodemos não entendeu nada e questionou Jesus. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento que não é para morrer é o nascimento espiritual. E Jesus disse isso para os seus discípulos e para a multidão que sempre estava em contato com ele. Ele disse isso certa vez, está no Evangelho de João, quando ele disse assim: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca morrerá. Jesus disse isso também no contexto da morte de Lázaro, quando ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá e nunca verá a morte. Meu querido amigo, há um nascimento que não é para morrer, é o nascimento espiritual. Aquele que nasce espiritualmente, essa pessoa, ela alcança a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. E ele não vai experimentar a morte espiritual, porque ele tem garantido para si um lugar com Deus nos céus. Se você ainda não encontrou Jesus Cristo como seu salvador pessoal, eu quero convidá-lo a aceitar Jesus como seu salvador pessoal, recebê-lo em sua vida. E lembre-se, só há uma chance, não perca a sua oportunidade. Que Deus te abençoe.